começar falando do Atlético, que enfrenta o CRB nessa quarta-feira pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Quais são as expectativas, seu Matheus? Fala logo, já que você ficou afastado aí. O pessoal estava reclamando. A Selma, o gatinho dela, o Dior, estava querendo saber o que você estava fazendo. Tava no DM, tinha um probleminha no ombro aqui que estava me impedindo. Serviço do jogo tá aqui, ó, Atlético CRB na Arena MRV, hoje às 7 horas da noite, ó, o jogo de volta. E aí, o que você achou do primeiro jogo e hoje, as expectativas, quais são? O Atlético dormiu no primeiro jogo, né? Foi entrar só no final do primeiro tempo. E aí tem a obrigação de vencer hoje, tem a obrigação de dar resposta. O Atlético volta a jogar mal nos últimos jogos, vamos dizer assim, e é um momento crucial da temporada. Jogo inclusive que perdeu o Hulk, né? Lá em Maceió. Então o Atlético tem que dar uma resposta hoje. A contratação, o atacante não pode jogar, então tem que ir com os atacantes que já tem. Paulinho, Vargas devem ser titulares, né? Sim. Obviamente. Então o Atlético, resumindo, tem que dar uma resposta hoje, tem que classificar. É uma zebra ser eliminado para o CRB, mas o futebol a gente sabe que pode acontecer. Ontem a gente viu, né, nas Olimpíadas uma situação dessa. Mas o Atlético está praticamente inteiro, né? Só não tem o Hulk, que a gente sabe agora. Então tem que dar essa resposta hoje com a casa cheia. Ô Sarinha, todos os grandes clubes do Brasil têm uma salinha lá de insucessos na Copa do Brasil, né? Pode falar de todos. Todos eles têm uma salinha de insucessos. Hoje o Atlético tem assim, a expectativa de não deixar entrar mais nenhum insucesso lá, ou hoje é o dia de chegar e entregar a paçoca igual já fez contra o Afogados, por exemplo? Não pode entrar, né, Ailton? Eu lembro quando a gente trouxe aqui o sorteio, né, das oitavas da Copa do Brasil e falávamos como o CRB seria um confronto muito fácil para o Atlético, aqui, né? Exatamente. Ainda mais quando a gente pega os outros jogos. Tivemos aí Atlético Goianiense e Vasco, que o Atlético Goianiense à época não estava tão mal, né? Não estava numa fase tão ruim, enfim. Até jogou de forma franca com o Vasco ontem, daqui a pouco a gente fala sobre isso. E aí temos Grêmio e Corinthians, Palmeiras e Flamengo, Fluminense e Juventude, São Paulo e Goiás, que também é um confronto mais fácil ali. Mas dentre todos agora que eu estou me lembrando, Atlético Paranaense e Bragantino. O do Vasco foi dificílimo, pois né? E aí o Atlético pega o CRB, que, né, é um dos mais fáceis, se não o mais fácil ali desse sorteio das oitavas de final. E muitos comemoraram, inclusive era a nossa expectativa, né? Sim. A gente fala muito de momento aqui, como você bem trouxe na abertura do programa. Então, assim, é um adversário que você tem que passar. Mas além do Atlético ter que fazer esse dever de casa hoje, de passar pelo CRB, na teoria, tem que convencer a torcida também. Porque nesses últimos jogos, o Atlético deixa muito a desejar. Cria oportunidades lá na frente, mas essas oportunidades também não são tão claras, no sentido de que, contra o Criciúma no último jogo, o Atlético teve algumas finalizações, mas poucas foram no gol, né? Poucas levaram perigo real ao goleiro do Criciúma. Então, o que a torcida pede nesse momento é um jogo, além da vitória, um jogo que também convença e seja uma forma de aprovação do trabalho do Gabriel Milito. Então, para além da vitória, tem que ser uma vitória convincente. Interessante é que o técnico, né, do CRB havia estudado o Atlético antes do jogo, é claro, tanto que conseguiu fazer 2 gols bem rápido. Então ele sabe o caminho mais fácil para chegar ao gol. A gente não sabe do Everson ou do Matheus Mendes, né? Porque essa indefinição ainda está acontecendo. Mas cabe também ao Milito agora consertar essas falhas. Ele tem elenco para isso. E o pessoal de lá também, do CRB, já sabe muito bem os atalhos. Inclusive o zagueiro Simon, que é lá do CRB, deu entrevista nessa terça-feira e foi perguntado sobre como o time alagoano pode conquistar a classificação. Ele disse que a equipe do CRB tem que estar atenta para afastar o Atlético da área deles, controlando o jogo, deixando o jogo mais perto do meio-campo e da defesa deles, ou seja, do Atlético, né? Seria esse desconforto do time do Atlético mesmo, Matheus? Eu acho que sim, né? O time do Milito gosta muito de ter a bola, então o CRB, o treinador, vai tentar reverter essa posse de bola, né? E, obviamente, afastar o time do Atlético da sua área, né? Jogadores como Scarpa, Alan Franco, que deve jogar hoje, Guilherme Arana, trabalham bem a bola. Agora, o Atlético também não pode ficar tocando só a bola lá atrás, no meio de campo, voltando para os zagueiros, Batalha, Fux e Júnior Alonso, porque esse tipo de jogo, o tempo vai passando e o Atlético precisa da vitória, né? Então tem que buscar
finalizar, obviamente, com qualidade, porque senão o time do CRB não duvido que vai querer levar para uns pênaltis, né? E tentar uma bola no contragolpe. Ô Sara, eu conversava com um amigo ontem à noite, eu falei assim, o Barcelona fez mal ao mundo do futebol, porque o Barcelona sempre teve a posse de bola. Mas olha o time do Barcelona para ter posse de bola. Às vezes é aquele posse de bola que é estéril, não tem nada de efetivo, não acontece nada. Então o Milito ele tem que entender um pouco mais isso. Não adianta só ter posse de bola, tem que ser efetivo, né? Exatamente. Na verdade, a posse de bola ela só faz sentido desde que você tenha efeito lá na frente, né? Porque às vezes você vai ter, né, 80% de posse de bola e perder o jogo por 1-0. Esse 80% de posse de bola não vai valer nada na tabela, na classificação, o que seja. Mas assim, o Atlético ele precisa dessa posse de bola, porque sem a bola, o Atlético foi totalmente perdido. É assim, com a bola às vezes já está perdido, sem a bola é pior. Verdade. O Atlético não sabe o que marcar, quando marcar, como marcar. Então, assim, para o CRB, eu acho que vai ser um desafio ficar com a bola muito tempo. Acho que eles vão apostar muito no contragolpe, que foi até uma alternativa que eles usaram no estádio Rei Pelé. E também a bola parada, né? O escanteio, falta próximo da área. Eu acho que são essas as ferramentas que o CRB vai usar e que são perigosas. Porque o Atlético também, nessa marcação de bola aérea, tem sido preocupante, né? Então, assim, temos preocupações mais em relação ao Atlético. Disso de não saber jogar sem a bola, mas tendo a bola costuma ser improdutivo e tem um calcanhar de Aquiles das jogadas de bola aérea, né? Pois é, e o Everson já está de volta para essa partida depois de se recuperar daquela fratura no dedo, né? O dedo mínimo da mão. Vocês já colocariam como titular nesse jogo, Matheus? Você acha que é o momento? Já tem que preparar porque tem Clássico e Libertadores daqui a pouco? Não, eu manteria o Matheus Mendes hoje. Talvez no próximo sábado voltaria com o Everson para preparar para a Libertadores. Mas hoje eu ainda, vamos dizer assim, daria essa moral para o Matheus que tomou muitos gols, mas a culpa não é só do goleiro, não era só do Everson também, né? Porque a zaga ficava muito exposta, do meio para trás ficava muito exposto. Mas hoje eu manteria o Matheus. Será que ele está defendendo o clã dos Matheus? Eu acho que é. Pode ser. Mas aí, é bomba hoje, porque é eliminatória. É bomba domingo, porque é clássico. Exatamente. E é bomba na semana que vem, que é Libertadores. Sara Milito, o que você faria, Sara Milito? Eu já voltaria com o Everson. Não acredito que o Matheus Mendes tenha mostrado nada assim de tão especial nesse tempo que ele teve. E o Everson tem um aspecto ali de casca, né? De liderança também. Então, né, já tendo essa sequência, Libertadores já é semana que vem, né? Já tem um Clássico no sábado. Já diante dessa sequência, o Everson, certamente, depois de ser liberado, ele já está 100% pronto para jogar. Então, diante disso, eu já colocaria o goleiro titular, né, do Atlético de volta. E o atacante Paulinho concedeu entrevista coletiva nessa terça-feira e ele foi perguntado sobre o trabalho do Milito e a expectativa da continuação na temporada do Galo. Vamos ver o que ele disse. Fala, meu atacante! E acredito que a gente sempre esteve no caminho certo. O Milito tenta passar a informação para a gente muito clara. A gente sabe que em muitos momentos são erros nossos, mesmo dentro de campo, de posicionamento, situações, né, de jogadas que nós mesmos estamos deixando a desejar, nós jogadores. Estamos produzindo muito todo jogo, criando bastante. Sabemos que no ataque a gente tem que converter, sabendo que na defesa a gente tem que, às vezes, se posicionar melhor para não tomar o tanto de contra-ataque que a gente vem tomando, né, as chances de contra-ataque que a gente está dando ao adversário. Mas a gente sabe também que tem muita coisa positiva, né, diante desses jogos, mesmo que não venha o resultado positivo, que é a produção, como eu falei. E é isso, a gente está fechado com o Milito e a gente sabe que temos com muita condição de passar de fase, né, na Copa do Brasil, na Libertadores e também ganhar muitas posições aí no Brasileirão. Matheus, para mim foi elucidadora essa entrevista do Paulinho. A gente viu algumas pessoas já começando a dar aquela cornetada de leve no Milito. Não está fazendo. Mas ele falou, o time está produzindo, nós estamos errando. Ele chamou a responsabilidade para o grupo de atletas, tanto lá na frente quanto lá atrás. Ele deixou muito claro. E falou ainda mais que está fechado com o Milito. É isso mesmo? O Milito é o menos culpado dessa situação? Assim, quem escala é o Milito, né? Primeiramente, obviamente. Às vezes o esquema inicial pode não ser o melhor contra certos adversários, mas
quem faz um pênalti não é o Milito, quem é expulso não é o Milito, e quem erra gols, como o Paulinho infelizmente tem ficado marcado em alguns jogos, não é o Milito, né? Então o Paulinho está certo, eles têm que se fechar, concentrar e melhorar, eles sabem que eles têm que melhorar. Paulinho tem muitas chances de gol, né? E nem todas fáceis ele tem guardado, né? Pois é. O ex-zagueiro Hever, que é ídolo do Atlético, que vinha trabalhando como coordenador técnico e de transição do clube, deixa o cargo e agora vai trabalhar em outro time. Agora ele assume a função no Goiás, junto com Wagner Mancini na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Nessa arinha foi embora, e aí? Não deu para ver, assim, pra gente que vê de fora, não deu para acompanhar muito do Hever, desse trabalho interno que ele fez, né? Mas eu achei a movimentação um pouco estranha, porque a gente descobre que o Hever está saindo por meio de um post do Goiás, né? Então eu fiquei um pouco assim, sem entender esse antiprofissionalismo. Aí a gente não sabe se é do Hever, se é do Atlético, que não oficializou, que não se despediu de um ídolo, né? Venceu a Libertadores aqui pelo Atlético. O próprio Hever não se manifestou, ainda no Instagram, na bio dele, né, ainda está como coordenador do Atlético, então a gente fica meio perdido nessa história. Se a gente fica, o torcedor fica mais ainda, né, recebendo uma notícia dessa, mas eu particularmente fiquei surpresa, eu esperava uma comunicação mais clara dele, do Hever e do Atlético com os torcedores.